que é o 140 e o 90? O que é 14 por 9? Sim, na verdade, isso é para a gente aferir, para a gente medir a pressão arterial, quando você vai ao médico, quando você vai ao posto de saúde, muitas vezes quando você vai iniciar uma atividade física, você vai na academia, então existe um aparelho que chama esfigmomanômetro, e é um aparelho específico que vai fazer essa medida da pressão arterial. Então, a gente tem o risco de ter, por exemplo, a hipertensão crônica de longo prazo. Você não tem a cabeça está doendo, estou sentindo a cabeça latejar, ou qualquer outro sintoma, mal-estar, náusea. Então, aquilo fica silente. Se você não tem o hábito de ir frequentemente ao médico, você não vai pegar isso. Você não vai identificar, detectar e diagnosticar. E muitas vezes você já teve um evento e você nem sabe. Fala, pessoal, mais um episódio para você do Por Doutor, o maior e melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Por Doutor espalha a saúde, porque informação é o diamante da prevenção. Como você já sabe também, nosso maior propósito é levar para você informação de qualidade em saúde. Infelizmente, a internet é recheada de informações nem sempre verdadeiras, as tais das fake news. E nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais, as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje quem aceitou o desafio foi o pessoal dessa instituição maravilhosa, a ACD, que nos trouxe hoje a doutora Ana Rita e a doutora Flaviana. Vamos bater um papo aqui maravilhoso sobre AVC, sobre reabilitação. Muito obrigado por aceitar o desafio. Estou aqui com o meu grande amigo José Wilson também, que vai junto conosco abrilhantar aqui essa conversa. Obrigado, meninas. Obrigado, José Wilson também. Valeu. Eu agradeço, Júnior. É isso aí. Maravilha. Obrigado, muito. É uma honra tê-las aqui. Obrigado por aceitar o desafio, Ana Rita e Flaviana. Nós que agradecemos, é uma oportunidade de ouro para nós estar aqui, então, muito obrigada. Vamos lá, Flaviana, obrigado. Obrigada pelo convite e eu concordo com você. Compartilhar informação de boa qualidade é também uma das partes chaves para a gente poder promover saúde. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, obrigado a CD por trazermos aqui essas profissionais maravilhosas. Nosso assunto hoje, então, é reabilitação. Temos o Dia Mundial da Hipertensão, que está o dia 17 de maio, não é isso? Então, estamos próximos dessa data. Claro que saúde é um assunto atemporal, mas o nosso assunto é basicamente isso. Qual é a relação, vamos começar com a Ana, qual que é a relação, Ana, da hipertensão, basicamente, com a ACD, que trabalha mais com reabilitação? O que você falaria sobre isso? A hipertensão é uma doença crônica, né, que afeta milhões de pessoas no mundo, está entre as maiores causas de morte no mundo, e muitos dos nossos pacientes, como comorbidades, apresentam a hipertensão. Né? Então, em se tratando do cenário do AVC, a gente sabe que a hipertensão é um fator de risco super importante que acaba levando o paciente a ter o AVC. Então, quando a gente recebe esse paciente, por exemplo, no nosso ambulatório inicial, a gente acolhe esse paciente numa primeira consulta e a gente precisa primeiro checar se ele tem condições, se ele está compensado clinicamente, para a gente dar sequência na reabilitação, né? Então, a gente avalia esses casos, avalia essas condições clínicas. Muitas vezes elas não estão compensadas, né? Que é a maioria dos casos, infelizmente. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, conseguir tratar, estabilizar, né, esses casos. E o mais importante é entender se tem relação com a causa do AVC, para que o AVC não se repita. Tá, e só para explicar também para você que está ouvindo, hipertensão arterial, gente, é a tal da pressão alta, tá bom? Porque lembra que a gente fala para pessoas que não são, muitos são da área de saúde, claro, mas a maioria não. Então, hipertensão arterial é a pressão alta que você tanto já ouviu falar, e o AVC é o tal do derrame cerebral, tá bom, gente? Que é quando tem um sangramento lá dentro do nosso cérebro que vai causar tudo isso que depois vai precisar estar na mão aí dessas grandes doutoras para fazer então a reabilitação. Fabiana, mas então, aí teve lá então a hipertensão não controlada e acabou com a consequência de um AVC, por exemplo, aí vai então chegar nas suas mãos lá para cuidar. O que você vê mais nesse dia a dia de atendimento? Então, só para complementar um pouquinho, claro. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente ter uma noção da dimensão do impacto da hipertensão arterial. Perfeito. Tá? Então,
Primeiro, vamos definir o que é hipertensão arterial. Exato. É quando a gente tem um aumento sustentado da pressão acima do popularmente conhecido como 14/9. Para nós médicos, nós dizemos acima de 140/90 milímetros de mercúrio, tá? É uma condição que, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela acomete quase 32% da população brasileira. E estima-se que na população idosa, infelizmente, 50% deles não sabem que tem hipertensão. O grande problema da hipertensão é que ela é uma condição assintomática, Silenciosa. né? Exatamente, é uma doença silenciosa. E ela já foi bem delineado que é o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral, para o derrame. Porque a hipertensão é como se a gente imaginasse que o sangue ele estivesse em uma constante, machucando as paredes daqueles vasos sanguíneos de todo o corpo, e os vasos sanguíneos cerebrais, eles acabam sendo acometidos, e é onde pode acontecer o AVC isquêmico, né, que é quando falta sangue no cérebro, ou o AVC hemorrágico, que é aquele derrame que geralmente está associado com aneurisma, né? Sabe o que eu acho legal, Flaviana, você explicar para o pessoal, que muita gente não tem ideia do que é o 140 e o 90, o que é 14/9? Sim, na verdade, isso para a gente aferir, para a gente medir a pressão arterial, quando você vai ao médico, quando você vai ao posto de saúde, muitas vezes quando você vai iniciar uma atividade física, você vai na academia, então existe um aparelho que chama esfigmomanômetro, e é um aparelho específico que vai fazer essa medida da pressão arterial, tá? A medida que a gente usa a gente chama de milímetros de mercúrio, mas aí o importante é você perguntar para quem medir a sua pressão se está acima de 14/9. Acima de 14/9, você tem provavelmente hipertensão arterial. O diagnóstico não é feito em uma medida única, a gente tem que fazer em pelo menos 2 medidas, porque, como eu disse, é um aumento sustentado da pressão arterial. Tem aquela síndrome do jaleco branco, né? Tem a síndrome do Que o jaleco. paciente, só de entrar no consultório para Exato. aferir a pressão, ele já fica nervoso com o resultado e a pressão Por pode isso subir. que o diagnóstico não é feito em apenas uma aferição, tá? Às vezes até na consulta, então o paciente chega, nós conversamos com ele, a gente tenta tranquilizar de que ele está num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, e só depois a gente mede a pressão, e muitas vezes ao longo da consulta nós fazemos 2 ou mais aferições da pressão arterial, porque aí o paciente ele vai ficando tranquilo, ele vai se sentindo seguro, acolhido, e a pressão dele, a gente tenta tirar esse componente da pressão do jaleco branco. Agora, outra coisa importante que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: muitas vezes, então, a minha pressão, poxa, ela não está acima do 14/9, mas ela veio 13/8. Isso é muito importante porque é um sinal de alerta, tá? A pressão considerada ótimo, que a gente vai ficar contente, é quando ela está menor ou igual a 12/8. É isso que eu ia falar, porque o número consagrado na cabeça de todos os brasileiros, e provavelmente do mundo todo, é 12/8. Né? Exato. Esse valor mudou com o tempo, né? Isso. Quando eu e você estávamos na faculdade, lá naquela então época, é veieira mesmo. era 14/9. Isso, então, segundo a última diretriz que a gente tem, no caso da diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi de 2020, vai sair uma nova diretriz em breve, mas eu acredito que não vai mudar esses valores, tá? Mas a pressão considerada ótima, que a gente fala, pressão considerada ótima, que eu sempre dou parabéns para os pacientes, é quando ela está abaixo de 12/8. Quanto menor, melhor. E quanto menor a pressão tolerada pelo paciente, melhor. Eu sempre... E, gente, esses 2 números, o 12 e 8, é o momento que o coração contrai e o momento que o coração relaxa. Exato, Por isso que tem esses 2 números diferentes. O nosso coração, ele faz 2 movimentos basicamente. O movimento de contração, que chama sístole, e o movimento de relaxamento, que chama diástole. No movimento de sístole, ele vai bombear sangue para todo o corpo. No movimento de diástole, esse coração vai se encher de sangue para depois conseguir bombear. Então, a pressão maior, né, que seria a 12, é a pressão sistólica, ou seja, a pressão que ele vai bombear sangue para o coração. E a pressão que seria o 8 é a pressão diastólica, é a pressão de enchimento desse coração. Se a pressão fica muito alta, esse coração vai ter que fazer muito esforço
para poder bombear esse sangue. E com o tempo, né, porque a hipertensão ela vai causar problema, porque é uma doença crônica. Então, se esse coração está sempre trabalhando numa pressão mais alta, com o tempo ele vai tendo uma disfunção cardíaca. E não é da noite para o dia, né? É uma coisa insidiosa que devagarzinho explica Exato. isso. Você falou uma coisa importante, né? Em geral, o pessoal fala, não, a pressão alta vai dar dor de cabeça, a pressão alta vai ficar a pessoa vai ficar vermelha, ou vai ter dor. Não, isso é tudo mito. Exato. Na verdade, você não sente, me corrija, mas quando a gente você não sente sentir, nada. já é tarde Perfeito. demais. Se sentir já é o absurdo, Perfeito. já é a consequência mais grave. Isso né? é uma coisa muito importante da gente dizer, porque ela tem 2 impactos, tá? O primeiro é que o paciente, muitas vezes, ele se sente bem, ele não sente nada, então ele não procura, né, fazer uma prevenção da sua saúde. Então, o ideal é que todas as pessoas acima de 18 anos façam a aferição da sua pressão arterial pelo menos uma vez por ano. E outro dado que é até bastante alarmante, que está ligado, né, às condições do estilo de vida, hoje a hipertensão já vem acometendo crianças também, né? Então, a faixa etária pediátrica, estima-se que 5% das crianças já estão hipertensas por conta do impacto do estilo de vida, o alto consumo de sódio na alimentação. Mas voltando, então, para os adultos, para a prevenção. Então, todo mundo acima de 18 anos, independente de ter sintomas, deve ter a sua pressão aferida. E como a hipertensão, na maioria das vezes, ela é assintomática, é uma condição que você não sente absolutamente nada, e muitas vezes o impacto que ela vai ter é isso. O primeiro sintoma pode ser um terrível AVC. O primeiro sintoma pode ser um infarto. O primeiro sintoma pode ser, de repente, uma perda de função renal, porque a hipertensão ela atinge 3 principais órgãos-alvos: os rins, o coração e o cérebro com o AVC. Perfeito. Aí quando chega nessa situação, Ana, que tem uma sequela, tem uma consequência secundária à pressão alta. Então a pressão insidiosamente vai lá apertando a paredinha lá do seu vaso, e até que uma hora ele não aguenta mais e rompe-se, né? Isso, por exemplo, né, entre um AVC, que no caso vai gerar mais sequelas para que chegue até você depois. E o que acontece daí, a partir daí? Quais são os tipos de sequelas motoras, outras sequelas neurológicas? O que você costuma ver mais lá no seu dia a dia, Ana? E como que se trata isso na ACD? Como é que funciona? Perfeito. A gente vê que cerca de 87% dos AVC são de causa isquêmica e 13% de causa hemorrágica. Então, quando a gente pensa nessa hipertensão não controlada, a gente vê um link bastante direto com os eventos hemorrágicos, porém, ele é um fator de risco muito grande para os isquêmicos também. Então, a hipertensão, a pressão alta, ela é fator de risco para os dois tipos de AVC. Tanto o que rompe o vasinho, quanto o que entope, certo? Para os dois. Então, assim, no caso do isquêmico, a gente tem os eventos cardioembólicos, né, de etiologia, quer dizer, de causa cardioembólica. Então, houve algum problema no coração e isso teve uma repercussão para o cérebro. Então, por exemplo, que é A gente só explica para o pessoal o cardioembólico, então, o cardioembólico, senão exato. Então, uma causa muito frequente é uma arritmia. Então, o coração começa a bater de uma maneira descompensada, a tendência seria coagular mais rápido o sangue, e aí a gente brinca que é chuveirar, né? A gente migra ali uma série de trombos, chegou no cérebro. Então, lá dentro do coração se formam trombinhos, como se fosse o sangue pisado, como o pessoal fala, e esse coágulozinho vai naquela artéria até a hora que entope, que ele pega uma fininha demais e obstrui. E ficou ali parado. Então, isso é uma causa importante. A outra causa é quando a gente já tem a rigidez dessas artérias, né, que é o encanamento, o nosso encanamento. Certo. Então, a gente tem ali as artérias e a gente tem esse estado de enrijecimento dessas artérias, né? A gente tem um depósito de gordura, um mecanismo de aterosclerose, que também é um segundo fator importante. E a gente tem aqueles infartos pequenininhos, a gente chama de lacunares, de pequenos vasos, muitas vezes passam desapercebidos. Então, quando a gente recebe um paciente que teve supostamente o primeiro evento de AVC, quando você vai ver a imagem que ele fez com a tomografia ou ressonância, a gente vê lesões prévias. Que ele nem sentiu nada. Que ele não teve nenhuma manifestação clínica, que vai muito no que
a doutora Flaviana estava comentando. Então, a gente tem o risco de ter, por exemplo, a hipertensão crônica de longo prazo. Você não tem a cabeça está doendo, estou sentindo a cabeça latejar, ou qualquer outro sintoma, mal-estar, náusea. Então, aquilo fica silente. Se você não tem o hábito de ir frequentemente ao médico, você não vai pegar isso. Você não vai identificar, detectar e diagnosticar. E muitas vezes você já teve um evento e você nem sabe. Então, isso, somando essa condição com um evento maior que lhe aparece, e aí é o motivo pelo qual ele chega na CD, porque quando causa uma lesão Maior, né? E é muito comum, após um primeiro AVC, você ter outros. Perfeito. Né? Então, ótimo gancho, porque era importante a gente falar disso. Por que a gente quer saber por que o indivíduo teve AVC? Né? Por quê? Não é uma pergunta sem objetivo. Eu quero justamente entender para tratar aquela causa e que ela não aconteça novamente. E a gente sabe que as recorrências elas são super frequentes. O estudo de Framingham está aí para isso, para nos mostrar, né, como a gente consegue... como a importância de eu evitar a causa base. Então, se aquele indivíduo tem uma arritmia não tratada, eu tenho que tratar para que não tenha outro evento. Se tem a hipertensão, que é o nosso tema aqui hoje, e eu não tratar, eu posso ter 1, 2, sei lá, quantos AVCs. E é muito comum aquela primeira causa base ser também a causa dos demais. Que é até lógico, Claro. né? Sim, muito. Então, o que acontece, respondendo sua pergunta? O paciente chega com... sequela do AVC, com um quadro clínico, né, mais importante. Então, o que ele pode ter, que a gente fala muito? Desvio de rima, né, desvio da boca, a boca entorta um pouquinho, perde força no braço ou na perna, né? Ele tem uma dor, muitas vezes neuropática, né, uma dor lá de causa do AVC. Junto, se você tiver outras... causas de dor osteomioarticulares, você tem lá a dor mista. Você tem um déficit de propriocepção, quer dizer, é difícil para ele entender onde o corpo dele está. Equilíbrio. O equilíbrio também. E aí você tem outros sinais mais importantes, que é a falta de capacidade da deglutição, que é a disfagia. A fala O também. paciente engasga a comunicação, falar. E aí falar é importante, porque... para a gente falar, eu tenho que entender para poder falar depois. Então, muitas vezes o paciente não entende e ele não consegue responder. Então, Então, tudo isso E relacionado tem o contrário com a também, AVC. né? Um afásico. Ele entende, mas não consegue se expressar. falar. Exato. E a gente tem também repercussão, né, tanto no controle intestinal, né, e vesical, quer dizer, para a parte de urina, Bom, atrapalha tudo. evacuação, tudo. E aí, o que a gente vai também falar, memória, né? E processar isso do ponto de vista cognitivo. Quer dizer, como que você calcula um simples movimento, que é pegar aqui a caneca e beber? Como que eu calculo a força que eu vou imprimir para erguer a caneca sem derrubar tudo e engolir a água ali sem deglutir? Então, o que eu acredito que seja a beleza da fisiatria é a gente olhar esse particular, o detalhe daquilo que atrapalha a vida do paciente, a gente tem que ir no detalhe para poder trabalhar e atuar. E tem tratamento. E tem Ana tratamento. Rita, a gente estava até conversando antes. Sim. Fala pro pessoal o que um fisiatra faz, porque é uma especialidade médica que muita gente nem sabe que existe. Sim, sim. Tem até colegas médicos Isso que não que eu ia sabem o que um fisiatra Perfeito. realmente faz. Eu acho que Perfeito. seria legal você É para falar. ele poder te encaminhar pacientes, Perfeito. né? Porque é uma especialidade bem específica e muito importante. Perfeito. Isso é fruto muito da gente não conhecer, porque não são todas as faculdades de medicina que têm como disciplina a fisiatria. Então, o indivíduo termina a faculdade e muitas vezes não teve o contato com a fisiatria. Então, isso não nos ajuda a divulgar a especialidade. A especialidade, como até vocês conversaram no episódio anterior, a fisiatria veio muito forte e se estruturou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu a necessidade de tratar a função quando ela é prejudicada. Então, fisiatria, esse prefixo tem a ver com função, e aí, por exemplo, no paciente com AVC, a função dele que foi atrapalhada, por exemplo, a capacidade da marcha, de andar, aquilo é uma coisa que eu vou olhar. A dificuldade dele se comunicar, eu preciso olhar para aquilo também. Então, quando a gente fala em função, o fisiatra acaba não se atendo só a um órgão. Eu tenho que ter uma visão super global do paciente. Então, por isso que às vezes é difícil de você associar, mas o fisiatra, afinal, faz o quê? Não é um órgão só envolvido. Então, ele vem depois da Segunda Guerra Mundial muito mais estabelecida,
A gente, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação existe há 76 anos e a Sociedade Paulista há 50. Então, já tem um bom tempo, né? E a gente estava comentando como somos poucos, né? Saiu, como a gente estava falando, esse documento que é a demografia médica, que saiu tem 2 semanas, e o nosso censo de fisiatras, né? Quantos fisiatras tem com título, né, no Brasil? 792. Nada. Então, lugares no Brasil em que não tem nenhum. O Amapá não tem um fisiatra para chamar de seu. Então, assim, desse número, 2% na região norte, 59%. Não tinha até hoje, porque no agora Sudeste, tem os médicos que estão por ouvindo favor. já estão falando, vou fazer fisiatria. Vou fazer fisiatria. Por favor. Então e desse dado, depois, se a gente quiser explorar mais, desdobra uma série de preocupações para nós. Né? Muito bom. Voltando aqui a Flávia. Flávia, só para complementar o que você estava falando. Flaviana. Desculpa. Que eu falo Flaviana, dá a impressão que eu estou falando Flaviana com as e duas, Ana. né? Não, posso, Flaviana. Posso só complementar uma coisa, Claro. uma Claro. questão dessa do fisiatra? Eu só gosto de fazer sempre essa metáfora, porque o que a Ana Rita disse é muito importante. Eu estou na ACD como clínica há 15 anos e eu digo que lá foi uma grande escola, porque essa questão da reabilitação, infelizmente, a gente não tem ao longo da graduação médica. Então, a ACD é uma escola nesse sentido. E para você reabilitar um paciente, sempre vai ser um trabalho de equipe multidisciplinar, tá? Que vão envolver uma gama de profissionais, desde fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistente social. Na ACD a gente tem como diferencial também arte-terapia. Nossos terapeutas também estão especializados em robótica. Sim. E, na verdade, é como se fosse uma grande orquestra e o condutor, o maestro dessa orquestra é o médico fisiatra, Boa. tá? Então é isso, o Ótima médico comparação. fisiatra, exato, o médico fisiatra, ele é o médico da reabilitação. O que é o médico fisiatra? É o médico reabilitador. E uma reabilitação, ela vai ser bem feita quando ela é bem conduzida. É a mesma coisa, você pode ter músicos maravilhosos, mas se você não tiver um maestro que vai conduzir aquilo bem, você não tem uma harmonia bacana. Todos são importantes, mas... Exatamente, isso que é o diferencial da ACD, que tem a presença dessas avaliações periódicas com o médico fisiatra, que vai propor, então, esse pacote de reabilitação e garantir que isso funcione de uma maneira harmônica, garantindo o bem-estar daquele paciente. Muito bem, mas voltando um pouquinho, você tinha falado agora há pouco, sobre o diagnóstico, sobre a prevenção. Eu estava aqui pensando, você falou sobre todo ser humano, a partir dos 18, pelo menos, ter uma avaliação de pressão arterial por ano, né? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Agora, tem também uma coisa... hoje você vai em qualquer farmácia, já faz tempo Exato. isso, e compra lá o teu esfigmomanômetro digital. Então, fala um pouquinho sobre isso, né? Porque eu já vi falar que é legal, que é ruim, que gera uma ansiedade, eu tenho a minha opinião, claro, mas o que você acha sobre isso? Que a pessoa que fica lá em casa neurótica, né, toda semana medindo. Verificando a PA, a pressão, o que você acha sobre esse assunto? Isso é uma ótima pergunta. Então é o seguinte, na medicina, vocês são colegas médicos aqui, mas eu sei que tem muito leigo assistindo. Nós temos mania de dizer o que existe, que nós chamamos de padrão ouro para o diagnóstico, tá? Então, o padrão ouro seria o quê? Qual é a maneira ideal de você diagnosticar alguma coisa? No caso da hipertensão, sempre vai ser a aferição realizada com esse aparelho que eu falei, que é o esfigmomanômetro. Mas hoje em dia, diante da tecnologia, nós temos realmente esses aparelhos que você coloca no seu punho e ele vai detectar ali a pulsação, né, da artéria aqui do seu pulso. E ele pode ser um ótimo aliado, por exemplo, para o paciente que está fazendo o tratamento medicamentoso e ele vai fazer, eventualmente, essa medida em vários momentos do dia, para como se ele tivesse um diário para acompanhamento do tratamento. Mas também, igual, por exemplo, na época do Covid, um monte de gente ia lá e comprava um oxímetro para ficar medindo a saturação. Então, o equilíbrio é tudo. Esse aparelho ele pode ser um ótimo aliado no controle do tratamento de pacientes hipertensos que fazem uso da medicação para fazer um diário e levar nas consultas médicas de retorno, mas não é indicado para a pessoa ficar usando como se fosse uma pulseirinha, medindo a pressão
toda hora, a todo momento, né? O importante, até mesmo porque a gente quer estimular que as pessoas procurem a atenção primária e o serviço de saúde. Então, é importante, não é você ficar se autodiagnosticando em casa, medindo a pressão com esse aparelho. Então, vá ao seu clínico uma vez ao ano, dependendo se você tiver alguma comorbidade, vá mais vezes ao ano, porque você precisa desse acompanhamento com o profissional de saúde. E a gente falou aqui muito da hipertensão, da reabilitação. Agora, acho que é muito importante todo mundo entender que, na esmagadora maioria dos casos, essa é uma doença totalmente evitável. Perfeito. Né? Então, acho isso que é muito importante, falando do dia da hipertensão. O mais importante não é mostrar que tem tratamento, que existe reabilitação. É a gente mostrar que não precisa chegar lá. Perfeito. A gente vai ter uma ação, né? Aproveitar e para não esquecer. Dia 17 de maio a gente vai ter agora uma ação, que é o dia, né? Sim. Que a gente dá hipertensão, né? A gente vai ter uma ação da ACD no Sesc Vila Mariana, com a conscientização, até diagnóstico, né? Eventualmente, para esses pacientes que estarão por lá. Que vai muito de encontro com o que a gente faz na instituição. Então, o paciente que chega, muitas vezes a gente dá o diagnóstico lá de hipertensão, né? Então, e por quê? Porque a gente tem essas consultas recorrentes, tem o acompanhamento clínico, a gente consegue dar esse suporte, fazer esse tratamento, e a gente faz com os nossos pacientes um grupo, chama Grupo Psicoeducativo. Então, a gente dá aula para esses pacientes que tiveram lesão encefálica de modo geral, tá? Lesão encefálica, até trauma craniano, neuroinfecção, Parkinson, todas essas condições que a gente trata na ACD. Claro que quase 70% dessas lesões encefálicas são AVC, né, na ACD. Então, a gente trata e eu preciso educar o paciente. Então, eu preciso falar, explicar para todos eles. Até quem não está lá por conta de um AVC, a gente também aproveita O familiar entra a gente junto e aproveita aprende, essa oportunidade. Claro. Então, com o paciente e os familiares. Então, a gente explica da onde veio o AVC. Isso que a gente conversou de uma maneira bastante de uma maneira bastante prática, que eles consigam entender, né? Reduzindo o mediquês. Claro. Então, explicando o que é o AVC isquêmico, hemorrágico, os fatores de risco e o que a gente faz para tratar, que vai nessa linha, nesse seu gancho aí. Então, se foi detectado esse fator de risco, a gente tem que tratar. Porque muita gente até fala, virou meio comum, se falou de que é uma doença do estilo de vida. Pois é, né? Pois é. Não é difícil evitar. Pois é, então... Mas quais seriam as formas de evitar? Quais seriam as práticas? O remédio a gente tem, práticas. Sabe? Chegou a ter pressão, vamos tomar um antipertensivo. Agora, tem muita coisa além da medicação. Para não ter a pressão, chegar à pressão alta. Isso. Que tem a parte que a gente não consegue controlar, né? Exato. Que é a parte hereditária. A idade, a parte Existem patologias genética, renais que você não tem muito o que fazer. Agora, a maioria tem. Exato. Sim. Então, na verdade, a prevenção, muitas vezes, ela até vai se confundir, ela vai se juntar com o que seria o tratamento, um dos pilares do tratamento, que seria a mudança do estilo de vida, tá? Então, a hipertensão, assim como qualquer doença crônica, ela vai envolver 2 pilares de tratamento. O primeiro é o tratamento medicamentoso, que talvez, se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso. Mas o que eu queria deixar aqui é o tratamento não medicamentoso, que está associado à mudança do estilo de vida, e essas ações, elas também vão fazer parte das ações de prevenção, tá? Então, a primeira coisa quando a gente pensa em hipertensão, seja para prevenção como mudança de estilo de vida, é a gente falar sobre dieta. Então, a gente já sabe que o consumo de sal, ele está diretamente ligada a maiores níveis tensóricos. A população brasileira consome muito sal. A recomendação da OMS é que a gente consuma no máximo 5 gramas daquele sal que, para as pessoas entenderem, seria, sabe aquele pacotinho que tem em restaurante? Aquele pacotinho... Tem país que proíbe o pacotinho no aquele restaurante. pacotinho de sal no restaurante, ele tem 1 grama, né, do sal. Então, o ideal é que nós temperássemos os nossos alimentos ao longo do dia com no máximo 5 pacotinhos. Estima-se que no Brasil a gente consome 12 gramas, 12
pacotinhos de sal. A gente está consumindo mais do que o Porque dobro. também nesses 5 já tá contando aquele que já tá dentro do arroz, dentro do Exato, feijão, que a mamãe ou o restaurante já exato. temperou a carne, na verdade, a batata. esses 5 gramas já foram na comida sem Exato. colocar o sal extra. E aí, Sem e aí é colocar. uma coisa importante que vocês falaram, porque a gente tem o chamado sal escondido ou sal invisível. A gente vive a era dos alimentos chamados ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, congelados, que a gente compra, né? Os famosos também fast foods. Então, tudo isso tem muito sal adicionado na forma de conservantes químicos. Então, eu sempre falo para os pacientes, tenha como hábito ler o rótulo. Você não precisa decorar aqueles nomes difíceis, mas a palavra-chave vai ser sódio. Tudo que você lê tem um nome difícil, mas sódio já tem sal adicionado, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e diminuir o consumo de sal. Então, dicas práticas, tire o saleiro da sua mesa de refeição. Tempere com, de preferência, temperos naturais. Então, hoje a gente tem várias ervas, né? Como alecrim, tomilho, alho, cebola, limão. Tomar cuidado com os temperos prontos, porque muitas vezes eu tenho pacientes que eles me falam, não, eu não estou colocando mais sal, mas eu estou utilizando aqueles temperos que em pedrinha, né, que são aqueles, eu não posso falar o nome das marcas. Pode. Então tem o caldo Sazon. mágico, o caldo quinor, o sazon, o Que são bombas de aginomoto. sal. Exato, aquilo lá é muito pior, porque ele tem muito mais sódio do que o sal de cozinha branco, tá? E outra coisa importante também é falar dos famosos, que vocês já devem ter ouvido falar, sal light. O sal light, na verdade, ele troca o sódio pelo potássio, que pode, a princípio, ser uma boa ideia, mas muitos dos pacientes hipertensos, eles vão tomar medicações que aumentam o nível de potássio no sangue e muitas vezes o paciente hipertenso, ele já vai cursar com uma certa disfunção renal. E quando você tem disfunção renal, você tem dificuldade de processar também o potássio. Então, não é uma troca tão inteligente esse sal light, tá? Muitas vezes você vai estar pagando mais caro em um produto e a troca mais inteligente é dar preferência para temperos naturais e com o tempo, você ir educando o seu paladar para diminuir os níveis de sais, o nível de sal, tá? De sal adicionado. Isso pode ser ao longo do tempo, né? Ao Não precisa longo do cortar o sal tempo. amanhã. Exato. É difícil você ser tão radical, mas vai Exato. cortando aos poucos na Isso. sua família. Porque a gente tem que pensar que vai ser uma mudança de estilo de vida, vai ter que ser um hábito para sua vida. Não é uma coisa assim, eu corto o sal por uma semana e depois eu volto a consumir E sal. o Vai legal ser aí uma é coisa quem tem filho, as crianças, não já adicionar começa de sal. cedo. Exato. Não é pequenininho, Exato. porque aí já habitua o paladar Exato. a uma comida Eu sempre menos falo para os salgada, pacientes né? assim, vocês conhecem o gosto de batata frita com sal, vocês não conhecem o gosto de batata, Exato. tá? Então, a gente precisa reeducar o nosso paladar. E também tomar cuidado com essa questão dos alimentos industrializados, porque muitas vezes você está comendo alguma coisa, um suco de caixinha é super doce, só que a quantidade de sódio que ele Também tem é alto. é Isso é imensa. Não é tá? só comida Então, salgada não é que questão tem só da sal. Eu comida ia falar isso. salgada, né? Então, muitas vezes você está consumindo um pacote de bolacha recheado, a quantidade de sódio que tem ali é um pacote de sal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa era dos alimentos superprocessados. A gente precisa olhar para a nossa comida. Então, o pai da medicina, que é o Hipócrates, lá da Grécia Antiga, ele já dizia que o nosso alimento seja o nosso remédio e não a nossa doença. Boa. Isso continua super atual, porque Sim, acho que tanto para você prevenir, vale muito mais pra hoje tudo, do que na época tanto dele. para você prevenir quanto para você tratar a hipertensão, você vai precisar educar o seu paladar para uma dieta hipossódica. E ninguém aqui tá falando pra banir o Isso, seu eu ia hambúrguer falar da isso vida, também. pra você nunca mais tomar um refrigerante. De maneira É só alguma. ter um bom senso, Equilíbrio, né? equilíbrio. E aí, outros fatores que fazem também parte do estilo de vida, tabagismo, tá? Então, acho que a gente pode até um dia combinar um podcast aqui para falar só sobre cessação de tabagismo. Eu mas prefiro isso, não comentar sobre isso. Mas isso precisa ficar como... Eu posso, que eu parei há muitos Isso anos. precisa ficar como mensagem, tá? Muito, moço. Então, Cigarro é uma tragédia. exato. Eu Sim, fumei não, lógico. muitos Então, anos. a cessação do tabagismo, toda vez que a pessoa fuma, muitas vezes a gente só pensa em pulmão, mas não. O cigarro é um dos maiores inimigos dos vasos sanguíneos. E a gente aprendeu aqui que a hipertensão, ela é uma doença dos vasos sanguíneos. Então,
tabagismo também é um dos pilares, tanto no tratamento não medicamentoso, quanto na prevenção da hipertensão arterial. Atividade física também. Atividade física, acho que Atividade física. essencial. E outra coisa que você falou sobre o estilo de vida, a hipertensão, ela também está muito associada com o estresse, tá? Então, a gente buscar atividades prazerosas, de lazer, uma conexão com espiritualidade, tudo isso também vai ter um impacto. Isso que você está colocando não é a prevenção só para hipertensão, não. Não, para várias outras Dezenas de doenças que vão andam seguir exatamente essa mesma e que receita. são né? doenças que elas andam de mãos dadas com a hipertensão. Então, por exemplo, diabetes, a dislipidemia, Doenças renais. então, todos eles andam de mãos dadas com a hipertensão. Então, você fazendo essas mudanças no estilo de vida, você vai estar promovendo uma saúde global para você, para evitar no risco do seu primeiro sintoma de uma hipertensão ser um AVC, né? Perfeito. Isso aí. Exato. E voltando aqui a Ana Rita, né? E aí, a pessoa, vamos supor que infelizmente ela acabou tendo um evento, você estava falando daí que dá algumas alterações motoras, pode dar disfunção até na urina, fezes, visão, fala. Como que é tratado isso depois e qual que é o resultado, Ana Rita? Quantas pessoas conseguem melhorar? Qual que é o prognóstico para esses que infelizmente deixaram derramar, né, essa situação, não cuidou da pressão, teve então o derrame, e aí? Daí para frente, que vai entrar a CD então nesse trabalho, quantas pessoas, como que funciona essa recuperação? Quais são os números? Qual que é a tua experiência nisso? Então, no Brasil a gente tem um modelo de trabalho assistencial um pouco diferente de outros países mais desenvolvidos, em que logo que o sujeito, o indivíduo tem um AVC, muito rapidamente ele já tem um link com a reabilitação na fase aguda, que seria super ideal. Tá? A gente tem isso em algumas bolhas, né? Em alguns hospitais ali selecionados a gente tem essa realidade. Então, o ideal para a reabilitação é assim que o paciente tiver uma condição clínica, a gente já inicia. E muitas vezes a gente inicia a reabilitação, às vezes o paciente está na UTI. Então, eu tenho já condições, você já começa com uma fisioterapia, nem que seja passiva, né? Muitas vezes o paciente nem está consciente, mas eu preciso ter um trabalho de fisioterapia para eu conseguir manter a articulação, a mobilidade articular. A gente sabe que numa situação de imobilismo, que é quando o paciente está lá internado, naquela fase aguda, né, muitas vezes fez a cirurgia, ele não acordou, está em coma, não está consciente, você já tem alterações de estruturas do nosso corpo, mesmo do colágeno, né, do músculo e tudo mais, das articulações, em que a gente tem, muitas vezes, um enrijecimento, tem uma alteração da circulação, da microcirculação ali da pele, dos músculos. Então, ali a gente já tem um ambiente propício para desenvolver úlcera por pressão, que são aquelas lesões de pele bem graves, e ter, muitas vezes, deformidades articulares. Então, a gente já tem as posturas, braço e perna já numa condição que provavelmente vai precisar de você depois, do ortopedista. Então, a gente precisa prevenir isso logo na fase aguda. Então, o trabalho do fisiatra já entra ali, né? Então, a gente precisa ter já esse pensamento. Então, logo a gente consiga colocar o paciente sentado para fazer um treino de equilíbrio de tronco e depois conseguir colocar esse paciente em pé e depois marcha, né? Então, imagine que para nós, na nossa realidade brasileira, muitas vezes o paciente vem numa fase subaguda e às vezes crônica. Tá? Então, a gente sabe que o melhor momento da reabilitação, da recuperação neurológica, é começar de imediato, né? O momento ideal, até 2, 3 meses pós-lesão, é o ideal, né? O corpo tenta fazer a neuroplasticidade dele por conta própria. A gente sabe... O que é a neuroplasticidade? Ele recuperar a parte neurológica por ele mesmo. O corpo faz novas conexões lá no cérebro. O corpo é um guerreiro. O corpo é um guerreiro. Para voltar a mexer a mão. Tenta etc. fazer de tudo, né, com afinco para poder melhorar e se recuperar. Mas eu preciso ter a medicina ali ajudando. Então, na nossa realidade, a gente recebe pacientes na fase subaguda, então pós 3 meses, e fase crônica. Perfeito. A gente recebe esses pacientes e a gente tem como avaliar se esse prognóstico neurológico vai ser bom ou nem tanto. Então, a gente vai avaliar a idade do paciente, se ele já teve AVC mais uma vez, 2, 3, isso, né, dificulta um pouco, até porque muitas vezes as sequelas se somam,
né? Muitas vezes Sim. você tem uma sequela do lado de um corpo, depois do outro lado, e a coisa vai piorando, né? Então, a gente vai ver controle do esfíncter. Então, se o paciente tem uma incontinência urinária, é um fator prognóstico para nós importante. Se ele tem lá, passou lá 2 semanas, não teve recuperação, 2 semanas, 1 mês, não teve recuperação neurológica nenhuma de maneira espontânea, quer dizer, o corpo sendo guerreiro, a gente sabe que isso é um sinal também não tão interessante para um desfecho favorável, né? E a gente sabe que o paciente com uma persistência de plegia, quer dizer, a força não volta, aquela flacidez, que é o tônus flácido mais persistente, também para nós é um prognóstico mais conturbado. É claro que o local do cérebro que foi acometido também, a extensão. Então, se você tem um AVC em região do tronco encefálico, que é onde vai acometer parte do equilíbrio, muitas vezes até repercussão respiratória, batimento cardíaco. Então, são pacientes que muitas vezes não conseguem sentar. Então, para nós, é difícil da gente colocar como meta a marcha, andar. Então, tendo um mundo na nossa frente de possibilidades que a gente pode ter, é muito importante, quando a gente recebe o paciente, fazer esses diagnósticos e entender quais são os critérios que estão levando ele ou para um desfecho melhor, quer dizer, um resultado melhor, mais favorável ou não, do ponto de vista de se recuperar, né? A gente precisa ter esse entendimento e aí eu vou estabelecer meta. E aí o que é interessante da fisiatria e da reabilitação, junto com a equipe multi, fisioterapia fisioaquática, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, enfermagem, arte-terapeuta, musicoterapeuta, todo mundo, a gente tem muitas metas. Então a gente avalia esse paciente e a gente consegue, né, por conta do que a gente estuda e o que a gente faz, a gente consegue, por esses critérios, entender até onde eu consigo ir com esse indivíduo. Olha, minha meta é chegar ali. Olha, minha meta é tentar ficar de pé, é andar... E para o próprio indivíduo é muito importante ele saber que existe essa possibilidade. Existe. Se você fala para ele, não, você Existe. vai voltar a andar, Zé. Esperança. Dá essa esperança. Então, e muitas vezes também a gente tem que fazer um manejo de expectativa. E aí vai um outro ponto bastante sensível. Então, a gente tem um lema na reabilitação que é tentar prover independência com segurança. Então, eu quero que ele seja o mais autônomo e independente possível, mas aquilo tem que acontecer no ambiente seguro. Né? Se o paciente precisar, para ele andar, por exemplo, pegar o metrô, ele precisar usar uma órtese, quer dizer, um equipamento no pé, para não deixar ele tropeçar, usar uma bengala ou uma muleta, para ele não cair, que seja. Eu queria andar, não ter mais nada, igual mas antes. Não vai dar. Não vai dar, mas a gente já está conseguindo pegar nosso metrô, bom e velho metrô, com os nossos equipamentos de segurança. Muitas vezes precisa ter um acompanhante junto, porque às vezes pode ter um risco de queda e tal. Então, a gente precisa ter esse recorte da expectativa do paciente, e até nosso, tá? Porque muitas vezes a gente vê um paciente e a gente fala assim, nossa, pode voltar a fazer tudo, voltar a trabalhar, a vida como, nossa, retomar tudo, vai dar tudo certo. O paciente já fala, poxa, eu não quero, já trabalhei tanto, olha, aqui pra mim já tá depende super, do paciente também. Super. Então, a gente tem que casar o que o paciente quer, né? Porque a gente quer tudo também. Mas a gente precisa entender do indivíduo o que ele quer como desejo para a vida dele. Então, muitas vezes, eu tenho que deixar isso muito bem casado. Então, muitos pacientes querem voltar a dirigir. A gente fala, olha, para esse caso não vai ser possível. Né? Então, eu tenho que adequar essas expectativas. Mas, de qualquer forma, Ana Rita, sempre vai ter uma melhora. Então, né? Não existe nenhum caso onde você não consiga evoluir um pouco com a parte motora. Essa reabilitação sempre vai ser proveitosa. Sim, sempre vai ser proveitosa. Porque deve ter gente que está assistindo que nunca procurou ajuda. Não, mas, na verdade, mesmo que não melhore o movimento... manter o movimento até previne um quadro doloroso. Evitar ele pode não andar, mas pode não sentir dor. Apenas não ter dor já é um avanço. E a dor é tão incapacitante, porque ótimo que você trouxe esse exemplo. Então, muitas vezes o paciente está lá, ele conseguiria andar. Você vê que a parte motora, quer dizer, você faz o teste de força, o paciente está sentado, ele está indo super bem. Você coloca ele de pé para andar. Para ele andar, a gente não pensa nisso. Você aprendeu isso na infância. Aquilo ficou automático e vira intencional. Quer dizer, eu vou fazer quando eu quiser. Eu vou sair daqui, levantar se eu quiser e achar pertinente. Vou calcular a velocidade e tudo mais. Você não fica pensando nesses cálculos todos.
é muito difícil, as tarefas motoras, de modo geral, elas são muito difíceis. Então, por exemplo, se você vai andar, a sua força está perfeita, mas de repente você tem medo de cair, você tem uma dor insuportável, aquilo já te desorganizou, e o planejamento que você tem que fazer para ter uma ação motora, aquilo vai por água abaixo. Então, muitas vezes você tem uma mina de ouro, quer dizer, poxa, eu tenho força muscular, mas por que não tem um desempenho melhor? Porque o paciente está abalado psicologicamente. Daí a reabilitação conta Super. muito. A né? gente tem que ter esse olhar global, então eu tenho que tratar a dor, eu tenho que tratar Os a medos. parte emocional, os medos, medo de cair muitas vezes, né? E um medo que faz sentido. Real. Porque já está comprometido. Ele Sim. tem que estar bem nutrido, às vezes Bem não está comendo nutrido. direito. É a multidisciplinaridade que a Flaviana falou. Exatamente. E aí, olha como é interessante. A gente tem a hipertensão e o AVC como causas de morte mesmo, e o AVC como uma das maiores causas de incapacidade no mundo. Isso é tudo o que a gente vê pelos estudos da Organização Mundial da Saúde. Em 2017... eles fizeram uma iniciativa Reabilitação 2030, super interessante. Então, colocando pela primeira vez a reabilitação no centro de prioridade de saúde pública. Então, nós precisamos encarar a reabilitação como um problema a ser resolvido para que a gente melhore a nossa condição. Nesses estudos, né, da Organização Mundial de Saúde, eles chegaram à conclusão que 1/3 da população mundial precisa ter algum suporte de reabilitação. Que seja um indivíduo com dor, com uma lombalgia, que perde dias de trabalho, que fica afastado, né, que tem toda uma mudança na sua rotina, até, por exemplo, o indivíduo com AVC. Então, olhando todos nós, cerca de 8 bilhões, nós somos hoje por volta de 8 bilhões, no mundo, 2,5 bilhões de pessoas precisam da reabilitação. É muita gente. E o custo financeiro disso, né? E aí, o impacto que isso tem na economia, além da saúde. Exato. Então, por que essa iniciativa? Para a gente tentar eles colocaram 10 metas para que alguns países, cerca lá de 70, 72 países que estão numa situação mais crítica, que são países subdesenvolvidos, até em situação de guerra e tudo mais, a gente precisa ter metas para que a gente consiga ter uma condição, o mínimo possível de reabilitação. Então, que seja investir dinheiro público na reabilitação, linkar a reabilitação com serviços de saúde, que é isso que a gente está falando. O indivíduo, você fez o atendimento agudo, salvou a vida do cidadão. E agora? Como que ele, tão importante como quanto, você né? reinsere ele para a sociedade? E além de investir recursos em pesquisa para isso. Então, é preciso ter pesquisa científica me embasando e falar, olha, tal recurso é melhor que esse, se eu for usar robótica, eu posso ter um resultado melhor, que seja para marcha. Eu preciso ter trabalho para isso. Então, quando a gente coloca a reabilitação no centro das metas da Organização Mundial da Saúde, isso coloca a gente numa perspectiva muito mais estratégica e importante. Então, por isso que estar aqui é muito importante falar disso. Então... Flaviana, você tinha falado, uma das suas falas no começo, sobre a porcentagem, que é um número extremamente alto, né? 30% você falou da população mundial, é isso? 30% da população mundial então, tem hipertensão. 30% é 1/3, gente. Então, Exato. de cada 10 pessoas, 3, né, tem essa doença, né? Exato. E 50% dos idosos. Exatamente. Então, metade das pessoas que passaram aí dos 60 anos tem hipertensão. Isso é muita gente. É muita gente. Então, se você tem na sua família aí 2 avós e 2 vovôs, teoricamente, 2 deles têm pressão alta. Queria tocar num ponto que é uma coisa, é uma lenda urbana, mas que só comete muito tratamento de hipertensão para o homem. Falam muito da impotência correlacionada ao antihipertensivo. Então eu te falo que é o contrário. Mas muitos homens às vezes deixam de tomar a medicação com esse medo, com esse receio. Conta aí pra gente sobre isso. Ótimo. Boa, aí já fala do tratamento, que é isso que eu ia perguntar mesmo, mas já entra nesse assunto da disfunção. Ótima questão, porque então eu vou desmistificar e dizer que é o contrário, tá? A hipertensão não tratada, ela pode ter impactos na função erétil do homem, gente? E não a medicação. Função erétil é a ereção, tá bom, gente? A capacidade então, a performance sexual do homem, no caso de pacientes hipertensos, ela está prejudicada. Então, às vezes,
vezes um dos sintomas sutis, né? Eu tenho uma certa disfunção erétil. Você vai lá, mede a pressão, o paciente ele está hipertenso. Então é o contrário. Quando o seu corpo funciona bem, então você está saudável, isso também vai refletir na sua vida, na sua função sexual saudável. Então, na verdade, é ao contrário, tá? Você tratar a sua hipertensão pode melhorar e preservar a sua função sexual. Boa. Então, para os homens, por favor, tomem os seus remédios antihipertensivos, mesmo porque, então já pegando o gancho do tratamento medicamentoso, hoje a gente tem um tratamento eficaz. As medicações já são bastante modernas, bastante estudadas, como a Ana Rita disse, é muito importante tudo que a gente faz ser embasado em ciência, então a gente já tem evidências e estudos científicos de várias classes medicamentosas que podem ser adequadas de acordo com o perfil e a necessidade de cada paciente. E muitas vezes a hipertensão, a gente vai precisar de 2 ou mais classes medicamentosas, mas hoje também a gente já tem a associação de 2 princípios medicamentosos em um comprimido só. Então a gente consegue fazer a posologia que o paciente tome uma vez ao dia, ou toma de manhã e toma à noite. E, então, por exemplo, você consegue ter um arsenal terapêutico de 2 ou mais classes medicamentosas em um comprimido só, facilitando a vida do paciente, porque muitas vezes a adesão medicamentosa, ela fica prejudicada quando tem que ter várias tomadas ao dia, vários comprimidos, É ruim né? pra qualquer um, chato, Exatamente. Né? E é um tipo de tratamento que tem muito paciente que interrompe sozinho. Mas minha pressão tá normal agora, vou parar de tomar. Exato, então isso que a gente tem que colocar na cabeça. A hipertensão é uma doença crônica. A doença crônica, ela tem controle, mas ela não vai ter cura, tá? Por isso que, então, a mudança dos hábitos de vida é para adequar em algo que você consiga fazer para sempre, para que vire um hábito. E a terapia medicamentosa, a gente também precisa conversar com o paciente, ver a rotina do paciente para colocar essa medicação numa rotina que seja mais adequada, que o paciente não vai esquecer de tomar a medicação e que aquilo vire um hábito. Então, rapidamente, nós temos basicamente 5 classes de antihipertensivos que podem ser utilizados com segurança. Muitas vezes a gente vai fazer a associação desses medicamentos e os medicamentos vão ser voltados para características clínicas do paciente que vai ser delineado em uma consulta. Então, eu sempre também gosto de falar para os pacientes, mas por exemplo, o marido e uma mulher, mas o meu parceiro toma esse remédio, a pressão controlou, eu vou começar a tomar também. Não, primeiro Isso é um absurdo, converse, né? exato, converse com o seu médico para ver qual é a medicação mais adequada para você. Mas realmente, hoje a terapia farmacológica está bastante avançada, a gente tem esses esquemas de associação de medicamentos, de posologias que são confortáveis e que facilitam a adesão medicamentosa, mas realmente a gente vai precisar desse suporte da comunidade. Então, por exemplo, esse podcast é muito importante, porque a gente precisa se conscientizar que muitas vezes nós somos os principais agentes da nossa saúde. Você pode sair ir no médico mais especializado, ter acesso ao medicamento mais moderno, mas se você não tiver essa consciência que você vai precisar tomar esse medicamento, fazer isso por você... Para sempre. Para sempre. Porque essa é uma pergunta que sempre fazem. É para sempre? É para sempre. Exceto se você emagrecer 20 quilos, você passar a ser um atleta regular, e às vezes pode ser que dê para tirar o remédio. Pode ser que não, mesmo porque a hipertensão ela está associada com o envelhecimento, com o tempo. Então, por exemplo, a gente não muda a pele, né? A gente tem as rugas na pele. Então é só a gente pensar que os nossos vasos sanguíneos, eles vão perdendo a elasticidade, eles vão perdendo o tônus. Então o próprio envelhecimento acaba sendo um fator de risco para o aparecimento da hipertensão. Você pode retardar isso com cuidados simples. Com certeza. Exato. E se você precisar tomar uma medicação, como disse a Ana Rita, então às vezes um paciente, ele reabilitou, mas ele vai precisar utilizar uma órtese, ele vai precisar utilizar uma bengala para ter a melhor qualidade de vida com segurança e funcionalidade, e você vai precisar tomar um remédio, por que não? Tudo isso é para melhorar a sua qualidade de vida. Então, é essa a mensagem. O tratamento medicamentoso é seguro, é eficaz e por ser uma doença crônica, provavelmente o indivíduo vai necessitar dele para o resto da vida. E complementando também essa questão da medicação, como são doenças de uma prevalência muito grande, o Estado acaba fornecendo muito, não sei quais classes, até qual, são 5 classes, eu não sei quais exatamente. O Sistema Único de Saúde do Brasil fornece vários medicamentos gratuitamente. Né? Você pega
no posto de saúde, nos programas de farmácia popular, excelentes medicamentos de controle antihipertensivo que são fornecidos gratuitamente. Você não precisa comprar, E tá? também para controle de colesterol, né? Diabetes, Todas as exatamente. doenças. Então, valorize Né? o SUS, o Sim, nosso Sistema sempre. Único de Saúde fornece essas É na medicações. própria farmácia mesmo, exatamente. farmácias Exato. normais. Gratuitamente. Vai lá na Droga Raia, Exato, tem lá que tem o programa Farmácia Popular. E Então outra não tem desculpa para você não se tratar. Isso que eu Não tô querendo tem, dizer. perfeito. Não tem. E outra coisa que, só complementando, que talvez já está um pouco claro, mas é sempre bom reforçar. Na reabilitação, o paciente precisa estar o que a gente chama de clinicamente estável, né, Ana Rita? Então, assim, muitas vezes o paciente ele tem um super potencial, mas ele está com a hipertensão não controlada, a gente não vai conseguir Vai reabilitar. ter outra AVC em breve. Exato. Então Ou aí infarto. teve uma repercussão. É um paciente que eu quero reabilitar. Eu tenho como recurso para isso a robótica. Então eu tenho equipamentos para marcha e para robótica de membro superior, que numa sessão a gente tem uma repetição de 1024 vezes o mesmo movimento. Então, na reabilitação, como que você reabilita o indivíduo? Qual que é o X, né? Como que você faz ele reaprender uma função que ele perdeu? Eu preciso repetir. A gente era criança, quantas vezes nossos pais falavam, vai escovar os dentes, até que chegou uma hora que ninguém precisava mandar a gente escovar os dentes. Então, muitos desses indivíduos você tem que ensinar de novo e repetir exaustivamente, até que a gente consiga executar, que essa execução desses atos motores virem automáticos. Puxa, agora reaprendi como faz. Então, para eu fazer esse treino, que é super vigoroso, eu tenho que ter uma compensação clínica. Claro. É muito difícil a gente conseguir fazer, por exemplo, um treino de marcha robótico ou usar um robô de membro superior sem cansar. A gente vai cansar. E quando ele está numa fase física, né, ele está mais apto, ele está numa condição melhor, a gente vai fazer o quê? Condicionamento físico, para que ele consiga voltar no dia a dia dele, fazer as atividades que ele estava fazendo. A reabilitação, necessariamente, além da repetição, eu preciso imprimir desafio. Se eu não imprimir um desafio para ele, do ponto de vista de treinamento, eu não consigo gerar mudança e melhora. E esse desafio vai exigir do corpo, que vai exigir de eu ter Compensação clínica. a compensação clínica. Pensei numa coisa aqui. Todos esses métodos de reabilitação, eles estão inclusos no rol da ANS, de cobertura de convênios, ou nem sempre? Nem sempre. A gente está falando da CD, que é um centro de referência Excelente. mundial de reabilitação. Sim. Não é o que a gente tem no Brasil inteiro, com Sim. certeza, infelizmente. Sim, estamos numa bolha, a gente sabe, né? A gente teve, ano passado, 8.000 atendimentos de pessoas com AVC. Então, atendimentos médicos e atendimentos na reabilitação. E aí a gente utiliza alguns recursos para reabilitação, fisioterapia aquática, fisioterapia motora, terapia ocupacional. Algumas dessas terapias a gente tem, por exemplo, o suporte do SUS, e até os convênios têm essa cobertura. Para outras modalidades terapêuticas mais novas e mais recentes, a gente Robô, por não exemplo. tem. Aí não tem, robótica não tem. Não tem. Então, claro que a gente vai fornecer para o paciente SUS, Claro. mas ele não se paga pelo SUS, ele acaba... Sendo Sai do bancado- bolso da CD. Isso, Sai do que bolso tem da que ter CD. os pacientes particulares para Exato. compensar Exatamente. e a receita equilibrar com a despesa. Por isso você que aqui a gente não falou ainda, a CD é uma entidade que a gente conhece já há muito tempo, né? Desde criança, uma entidade de excelência, mas que ela não atende só a criança defeituosa, como foi o começo, né? Sempre houve essa questão de trazer essa imagem, mas a CD é um hospital aberto a qualquer tipo de patologia ortopédica, a qualquer tipo de situações de reabilitação, e quando você visita, quando você utiliza da CD para uma lombalgia, para um cisto de punho, Uma cirurgia. uma cirurgia, eletiva. você está ajudando também a cuidar desses que precisam do SUS. Exato. Uma coisa compensa a outra. Então, se você também quer ajudar, procure a CD para os seus tratamentos ortopédicos, que vai, além de ter um atendimento de excelência,
também está praticando a ajuda aí às pessoas que o SUS não consegue cobrir tudo isso, a conta não fecha. Então tem o tal do Teleton. Poderia fechar, mas não vamos discutir isso. Exatamente. Isso é uma discussão de 500 podcasts. Mas não fecha. Então você que procura CD de maneira aí pelo sistema do seu convênio ou particular, você está também ajudando quem precisa, que são aqueles que entram pelo SUS e não teriam recursos se não fosse dessa forma. Muito bem, excelente. Bom, além de toda a informação que vocês já nos aqui disponibilizaram e para os nossos ouvintes, a gente vai pedir uma mensagem final para vocês duas também. Então, doutora Ana Rita, o que você deixaria de mensagem final sobre essa especialidade tão importante que a gente precisa divulgar sempre? O que você deixaria de mensagem? Tenha o seu clínico, tenha o seu cardiologista, tenha seu nefro, mas você também precisa ter um fisiatra. Então, procure um fisiatra não só quando a situação já está assim, muito grave, como um AVC. Então, é interessante você ter um fisiatra na sua vida também, principalmente indivíduos com mais idade, né? A gente precisa abordar outras questões da fisiatria também, osteoporose, dores de modo geral, mas é importante saber que o fisiatra pode te ajudar não só nos extremos. No dia a dia ele também consegue te ajudar e importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Todas essas comorbidades, problemas de saúde em geral, para que os problemas não se somem, né? E quando tiver um evento grave como esse, o AVC e tudo mais, tem que ter a conscientização de ir ao médico, fazer os exames, tomar a medicação regularmente para poder se cuidar e se preservar e ter uma boa reabilitação para continuar a vida. Boa, doutora Ana Rita. Doutora Flaviana, qual a mensagem final que você deixaria aí para nossos ouvintes? Bom, então a minha mensagem final eu queria mais uma vez falar sobre a conscientização da hipertensão arterial. Então, dia 17 de maio é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Por favor, todo mundo, uma vez por ano, façam a aferição da sua pressão arterial. Se tiver alterada, procure um médico clínico, seja no seu convênio, seja através do seu posto de saúde. E não renegue a sua saúde, tá? Porque por mais que seja uma doença silenciosa, ela pode ter consequências que podem ser devastadoras, como, por exemplo, um AVC. Claro que a ACD está de portas abertas para reabilitar e recuperar toda essa função, mas a gente pode prevenir, a gente pode se cuidar, e além de tudo se tratar, porque como eu disse aqui, nós temos um arsenal medicamentoso incrível e seguro. Então, assistam também o podcast, porque informação de qualidade também é um dos primeiros pilares para a gente se cuidar. E lembrar a frase que a gente disse aqui do Hipócrates, né? Então, que o seu alimento, o seu estilo de vida, seja o seu remédio, seja a sua saúde. Então, através de informação, estilo de vida e o seu comprometimento com a sua saúde, a gente vai garantir uma sociedade mais saudável, com indivíduos mais felizes e mais saudáveis. Muito bem. Doutora Ana Rita, doutora Flaviana, sorte de todos os pacientes que as têm como médica. A CD, obrigado mais uma vez por disponibilizar essas profissionais para dividir com a gente conhecimento. Doutor Grande José Wilson, mais uma vez, obrigado por estar aqui junto conosco. Gente. Pessoal, compartilhe saúde, espalhe saúde, informação de amantes da prevenção. Até o próximo episódio do Pode Doutor. Um abraço do Dr. Sidney para vocês.